Fala galera do Meteoro Brasil, Meteoro Repórter hoje. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto bastante. Normalmente a gente traz entrevistas políticas aqui, mais hard news. Mas eu quero trazer uma produtora de conteúdo que eu admiro demais, uma pessoa que milita pela diversidade, que tem um trabalho interessantíssimo do ponto de vista da promoção de marcas dos games e que promoveu um curso super bacana pela Cult SP, no governo de São Paulo, entre os dias 1º e 30 de julho, de criação de conteúdo. Foi lá na FAAP, em São Paulo. A gente vai falar sobre esses e outros assuntos. A gente vai entrevistar aqui a Bárbara Gutierrez, jornalista experiente, passou pelos principais portais e hoje está num trabalho muito importante, como praticamente aí uma influenciadora digital. Foi uma sugestão aí da Ana Lesnovski aqui para a gente tocar essa entrevista. Vamos de vinheta de abertura para a gente conversar, fazer esse bate-papo aqui no Meteoro Repórter. Bora! Você sabe, Bárbara, que eu queria te trazer para cá, mas eu ficava assim, né? Pô, acho que é muito videogame e tal. Aí a chefa pediu a entrevista e cá trouxemos você para cá. Tudo bom, Bá? Como é que você tá, querida? Bom Tudo dia. ótimo. Um bom dia para você. Oi, todo mundo do Meteoro. Queria dizer que a Ana, maravilhosa rainha. E eu adoro essa vinhetinha de vocês, gente. E adoro o conteúdo também de vocês. Então, tô muito feliz de estar aqui. Espero que a galera curta o nosso papo, porque eu tô ainda acordando, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Desculpa o horário, Bárbara, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hum. Eu vi alguns reels seus no Instagram, né? E achei super bacana que o governo do estado de São Paulo te chamou para fazer um curso. Vi você ali com os aluninhos, assim, aquela coisa de você começar a colocar alguns conhecimentos, alguma coisa. Como é que rolou o convite e como é que funcionou um pouco a grade desse curso? Explica pra gente. Ai, Zambada, esse curso foi tudo, assim, porque inicialmente o que aconteceu? Quem veio atrás de mim foi a Jade. Ela é a responsável, a coordenadora de games e outras tecnologias ali na parte dos cursos, né, do Cult SP Pro. E a grande parada do Cult SP Pro são escolas, né, de profissionais da cultura ali, são cursos que vão eles são organizados assim em escolas que têm seus temas ali, e elas são focadas em atender meio que o que a galera quer aprender em diversas áreas assim, de cultura, economia, indústria criativa. E é tudo de graça e Uhum. é uma parceria, né, pelo Cult SP Pro do governo e junto com o Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Uhum. Então, não tem só em São Paulo, tem em diversas cidades, assim, e é uma coisa super legal. Eles vão atrás de profissionais que estão imersos na indústria, né? Então, do meu lado, eu fiz um curso sobre conteúdo, né? Estratégia de conteúdo sobre games e esportes. Falei um pouco sobre a criação no lado do influenciador, falei um pouco sobre a parte como as mídias especializadas em games trabalham, né, no dia a dia, da Uhum. cobertura, etc. E foi muito legal, porque teve tanta inscrição que a Jade abriu 2 cursos. Acabou rolando 2 cursos, o da turma de julho, lá na FAAP, né, na Fundação Álvares Penteado, que é também uma parceria junto da FAAP com o Cult SP Pro, para fazer acontecer para turmas com computadores. Então foi muito legal, porque em alguns momentos eu falava sobre SEO, e aí a atividade era cada um abrir em seus respectivos computadores as diversas ferramentas e plataformas que eu ofereci para eles, né, para pesquisa disso. Então, a gente falou um pouco sobre, por exemplo, o Answer Sócrates, né, e outros rolezinhos, assim, para você absorver um pouco mais sobre como o SEO funciona. A gente falou sobre as questões também de inteligência artificial dentro do conteúdo, né, é, e aí foi muito bacana. Eu tive alunos super diferentes, né, com perfis distintos, assim, que trouxeram expertises que adicionaram horrores à aula. Então, foi muito interessante. É, a gente teve a primeira turma e a segunda turma nós tivemos dentro de uma das unidades do Cult SP Pro,
que fica lá no Bom Retiro. E é um casarão maravilhoso, Oswald de Andrade, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. É maravilhoso, que é um local que foi reformado, está em reformas também ainda, mas que abriga essas aulas, assim, esses cursos super diferenciados. Antes era uma unidade da USP Odonto, lá atrás. E aí o governo meio que está fazendo essa utilização, né, desse lugar histórico para o Cult SP Pro. E foi muito bacana. As duas salas, os alunos de ambas as turmas foram assim incríveis. Eu tive projetos finais, né? Porque cada cursinho ali teve seu projeto final, querida. Tá achando que a gente fez um mês de aula, né? E cada pediu o projeto TCC da turma. Ai, foi muito bacana. Mas não foi um TCC, né? Eu sei, eu tô brincando. Uau! É, mas eu acho que foi muito legal, porque a gente teve desde um projeto, por exemplo, com um jogo indie, que foi a investigação póstuma, né? O The Posthumous Investigation. Foi no seu curso? Foi! Eles fizeram e E você depois divulgou, né? Eu divulguei porque, foi muito bacana e eles tiveram um resultado tão legal quando eles vieram apresentar, né? Foi a Nath, que é da Mother Gaia, ela é da desenvolvedora que fica lá em Bauru, né? Se eu não me engano. E a minha memória é péssima, gente. Ainda de manhã, que ainda o Tico e o Teco estão acordando ainda, sabe? Enfim. E aí ela veio para fazer o meu curso do primeiro mês de julho, né? Lá na FAP. E aí ela, junto com a Sucena, que era uma outra integrante do curso, ela não tinha a ver com a Mother Gaia, mas elas se juntaram. E a Sucena trouxe o know-how dela de audiovisual, porque ela faz rádio e TV, ela tá frequentando a faculdade, né? Tá estudando. E a Nath, ela tem várias outras expertises e tá ajudando o pessoal da Mother Gaia também com as redes e comunicação, enfim. E aí, sim, esse foi o meu vídeo que eu fiz deles, porque... Você foi a caráter, né? E tem essa questão do... É muito legal quando a gente vê jogos, né? Bah, eu tô também tocando um edital aqui, que eu tô fazendo o jogo da cidade onde eu moro. Ah, que legal! É muito legal. Não, e é legal que você entrar nessa questão de você contar um pouco das histórias da cultura brasileira, sabe? Que é aquela coisa... Você não tem, às vezes, a pressão só... de falar de um grande jogo da indústria. Não, a gente pode criar, aos poucos, um ecossistema interno, né? Olha, eu sou suspeita. Eu sou cadelinha de jogos indies. Eu sinto que... E não sou só eu, né? Quando a gente observa a indústria, não é só... o Hideo Kojima falou que os indies são o próximo grande... foco da indústria criativa de games. Um cara que é bilionário, né? Tipo, não, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, claro. Só que assim, ele tá falando sobre essa questão porque recentemente a gente teve a primeira vez em que os jogos indies tiveram mais destaque do que os jogos AAA dentro do Steam, entendeu? A gente tem esse número. Eu coloquei em uma das minhas aulas, eu deveria ter deixado isso separado aqui. Mas, enfim, de qualquer maneira, esse boom dos indies, ele mostra o quanto que a nossa indústria de games tem a crescer em relação aos estúdios independentes. E eu adoro, assim. Então, ver a Nath e a Sucena se juntando, né, para trabalhar em uma comunicação legal, assim, pro The Posthumous Investigation, que é a investigação póstuma, foi muito legal. E deu super certo, assim, em resultados, tanto em números no Instagram dos conteúdos que eles estão postando agora, quanto também o wishlists que a Nath divulgou no dia da nossa conclusão do curso, e eu não lembro, obviamente. Mas eu pedi para ela apresentar os resultados, né, em outros lugares, em outras palestras, então vamos ver o que vem por aí. Mas, e aí, além do trabalho deles, né, a gente também teve outras pessoas que trouxeram, assim, cada um projeto diferente, sabe? A gente teve projeto falando sobre comunicação de um formato de documentário, tanto em curto, minutagem curta, de 1 minuto e 30, até
algo mais longo, né, dentro do YouTube. A gente teve projeto de podcast, nós tivemos projetos de produção de conteúdo também independente, né, individual, assim. Então, projetos pessoais que o pessoal já está colocando em prática e projetos tão interessantes, relacionando culinária aos games, relacionando literatura aos games, relacionando jogos indies brasileiros, a indústria de diversidade do mercado de esportes eletrônicos. Então, foi algo que eu não esperava que seria tão bacana assim. Antes eu já tinha dado cursos, só que foi em momentos muito específicos. Então, foram palestras, tipo, fui palestrar na Unicamp, fui palestrar na USP uma vez também, fui palestrar na FATEC, se não me engano, pipipi, papapó, ok. Ou então, eu dei uma aula do curso de um curso online, ou então de um outro curso, ou então fui participar da ESPM junto com a Rê Honorato, maravilhosa. Maravilhosa. Mas são coisas diferentes, né? Então, a Jadinha, ela me chamou para criar um curso próprio. Ela falou assim, o que você acha desse nome? Estratégia de produção de conteúdo, né? Estratégia de conteúdo de games e esportes. Eu falei, vamos, é isso. E aí, foram várias aulas, assim. Uhum. E foi tão interessante, foi tão legal, sabe? Foi algo muito enriquecedor pro meu lado, pelo menos, e eu espero que Claro. tenha sido para as outras pessoas. Eu gostei muito dos resultados que a gente teve. Uma pergunta que eu tenho, assim, porque eu te conheci, você virou até editora-chefe do IGN, né? Você tava ali no jornalismo tradicional. E o que eu sinto, assim, da sua produção de conteúdo hoje é que é bastante autoral. Você trafega por áreas bem diferentes. E eu acho que agora você tá colocando um pouco mais do que você quer ver nas redes e no seu perfil do que aquela coisa da demanda do mercado. Eu preciso fazer audiência, eu preciso entregar relatório, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. É uma impressão? Eu tô sendo muito utópico ou tá meio assim? Não, é isso mesmo, sabe? Porque o que acontece? Eu, abrindo meu coração aqui, né? Viver como criadora de conteúdo é um negócio muito doido, porque é claro que tem muitos benefícios, né? Então eu tenho muitos privilégios, né? Mas você precisa tomar muito cuidado com o que você fala, com a maneira como você fala, com a forma como você aborda certos tópicos, assuntos, etc. Até mesmo se você. Enfim, por exemplo, hoje em dia eu tô ótima, mas teve uma época que eu tava meio para baixo na vida, etc. Não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo. E quando eu falava isso abertamente nas redes sociais, isso afastava, por exemplo, marcas, né? O que é natural, acontece. Quando a gente fala sobre o trabalho como criadora de conteúdo, né, dentro desse mercado de influência, a gente fala necessariamente sobre imagem. Quando você trabalha com a imagem, é um pouco complicado você ser 100% honesto desse jeito, né? Então eu fui entendendo esses aspectos e fui me moldando ao mercado, né? O que me fez permanecer até agora aqui no cenário de games e esportes, o que sou muito grata, né? Mas a gente precisa tomar um cuidado, né? Saúde mental, né? Exato, nessa posição no geral, assim, sabe? Desde o que você vai falar, como você vai se portar, enfim. E recentemente eu tô migrando do meu lado profissional muito mais para business, para minha parte de consultorias dentro da minha empresa, para a parte de marketing, de comunicação. Então, eu logo mais tenho novidades em breve, né, para falar sobre esse meu aspecto profissional, inclusive. Mas isso me liberta nesse aspecto de, eu preciso pensar no que traz audiência, sabe? Uhum. E isso me dá uma liberdade interessante de ir atrás de falar sobre os jogos indies, sobre o que eu quero falar, sobre, sabe, esses aspectos que não vão necessariamente 100% atrás da audiência. Então, eu acho que isso é umas boas férias, né, daquela caixinha que a gente tem que entrar, assim. Sim. Não, e é uma coisa interessante que você faz, porque você tem
uma audiência, né? Mas acho que o que carece, sobretudo dos independentes, eu até não imaginava, né? Eu comecei com essa conversa e falei, não, eu vou pedir para ela falar do curso. Você falou de uma área que me fascina, mas o que falta para os indies são pontes, né? São pessoas que falem dos jogos deles, é fazer a questão circular. As empresas mesmo, elas têm interesse, às vezes, em desenvolver um próprio jogo e você precisa montar a viabilidade disso. E não basta só ter um programador, um ilustrador, um artista, um time de desenvolvimento, se você não tem uma divulgação correta, se você não tem canais em que você vai conversar. Então, a gente precisa também sair do Brasil, que é só o Brasil que consome games, para a gente também começar a produzir, a competir, a criar espaços também para a gente falar da nossa própria cultura, né? Das nossas próprias histórias. Eu acho que tem uma questão bem interessante em cima disso. E por falar em... Pode falar, depois eu vou te fazer uma pergunta. Não, o que eu ia falar é que, assim, a gente tem uma indústria criativa incrível dentro do cenário independente brasileiro de desenvolvimento de games, né? Historicamente, a gente tem... Nós tivemos muitos entraves, né? A gente teve ali diversas dificuldades relacionadas ao meio de tecnologia, artes, enfim. Ainda mais arte digital, no caso que a gente está falando sobre videogames, né? Então, o brasileiro, ele tem uma criatividade que é a criatividade do fazer coisas incríveis e com pouco, assim, né? Por assim dizer, né? Muito entre aspas, né? Então, uma coisa que acaba faltando do lado dos desenvolvedores indies é um pouco essa visão estratégica, né? Esse lado mais profissional, essa questão de pensar numa comunicação, porque eles estão ocupados em fazer o jogo deles, né? Eles estão ocupados em pensar em como vão aplicar aquele tipo de arte, como que vão trazer a história para ela ser lúdica, interessante. Mas, e aí? Quem que vai falar para o público que aquele jogo é interessante, é lúdico, enfim, né? Isso é muito importante e falta esse tipo de desenvolvimento um pouco, assim, na cena indie, né? Então, eu acho que essa é uma parte que a gente precisa lutar bastante, que a gente precisa fazer bastante barulho nesse aspecto, porque às vezes o dev indie não sabe, mas postar por uma semana, assim, uma vez na semana, uma parte do desenvolvimento dele, da arte, sabe, dentro do Twitter, ou então fazer uma vez por mês um post interessante dentro do YouTube para depois replicar dentro do Reddit. Tudo isso acaba sendo awareness, né, a visibilidade para eles. Vai construindo essa vontade da galera de ver mais, de conhecer mais, de colocar o jogo no wishlist, na lista de desejos do Steam, que é tão importante para eles, né, em processo em que o game ainda não está lançado. Então, eu sou muito a favor dessa questão deles abrirem um pouco mais, né, o leque de observar o marketing com muito mais carinho, porque é isso, dentro da cena indie tem muita magia, muita criatividade, muitas coisas únicas, mas a galera precisa saber que é único para ter o interesse, para ter o desejo. Então, eu sou uma grande defensora, assim, ferrenha desse lado. E o que você falou, por exemplo, tem um case de sucesso que é, por exemplo, tô citando um, tá, gente? Tem outros, mas Estúdio Pixel Punk, Tiane Pixel e Fernanda, que venderam 100 mil cópias do Unsighted, e elas fazem exatamente o que você acabou de falar, usam bastante o X para mostrar o processo de desenvolvimento do jogo, aí conseguir um review positivo, por exemplo, no Polygon. Tem aquela coisa também de você mirar certos públicos, né? Sei lá, o Posthumous acho que olha um pouco mais para a cultura brasileira, mas você tá querendo um jogo internacional, você precisa falar bem o inglês. Você precisa olhar qual nicho você quer atacar, né, Bah, para fazer o jogo circular. Cara, 100%. As meninas que fizeram Unsighted, elas arrasam nesse aspecto, então elas trabalham muito a comunidade delas, então elas fazem um trampo assim, a questão da diversidade, né, que é importantíssimo, tá todo mundo unido. Também, mas assim, independente disso, o trampo que elas fazem de comunidade é assim, lindo. Postar sempre o tempo todo, trazer
novidade, sabe? Dar aquele gostinho para o público de quero mais. Isso é essencial. Um outro exemplo que eu ia falar é o pessoal da Orubi Game Studio. Sim, Do nossa. Mombo Combo. Né? Eles têm um Mombo Combo Legacy agora, se não me engano, que é o mais recente deles. Isso. E o que eles fazem? Eles fazem um trabalho de comunidade dentro do Instagram, em que eles falam sobre outros jogos, fazem reels sobre outros games, e cresceram a base deles por interesse mútuo. Então, eles têm dentro deles uma quantidade de seguidores, uma base extremamente e diretamente relacionada a todos os lançamentos que eles fazem, né? Então, eles construíram um senso de comunidade. Tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, gente. Você tá um entendendo? fenômeno. É um E fenômeno. uma desenvolvedora indie, sabe? Tipo, isso tá no YouTube, né? Então, aqui, ó, eu entrei no Instagram deles, 160 mil. Aí, no TikTok, vamos ver aqui no TikTok quanto que eles têm. Eu acho que é mais de deve ser 2 milhões, sei lá, alguma coisa assim. 1,2 milhões de seguidores no TikTok. Aí tem o Discord deles. Meu, o que é isso? É um público altamente qualificado que eles construíram, né? Então, assim, todos esses aspectos de comunicação para indies, eles são essenciais. E é muito triste, mas na hora que falta a verba, né? Na hora que não se pensa nesse tipo de coisa, é sempre o marketing que é cortado. Mas fogo. Só que é com a comunicação, é com as redes, é com a comunidade que você vai construir essa relação, essa conexão, né? Com a marca. Então, o que Mombo Combo fez, por exemplo, é construir essa conexão do público com a marca. Então, tipo, não importa quais são os jogos que eles vão lançar, a galera vai estar ali junto com eles, né? Então, ou então, das meninas também, não importa qual que é o jogo, se é continuação ou não de Unsighted, por exemplo, tipo, a galera quer saber mais do que elas estão fazendo, do que elas vão fazer, né? Então, esses pontos, assim, eles são essenciais, e foi o que eu falei um pouco no curso, assim, e eu acho que a gente precisa colocar mais e mais a força do Brasil e do brasileiro em vista nas nossas redes. E o que é a força do brasileiro? É isso. É a gente se juntar para gostar de algo só porque é BR, sabe? É a gente encher de visualização algum vídeo, algum jogo de wishlist, etc., só porque é brasileiro. E assim, além de tudo, nós temos uma qualidade altíssima nos nossos games independentes. Então, é a fome com a vontade de comer, assim. É uma coisa. Eu tive uma experiência muito bacana, por exemplo, e eu lamentei um pouco quando isso aconteceu, mas a Aquiles, quando lançou o Horizon Chase, eu recebi as cópias quando era ainda um protótipo, sabe? É muito legal ver essa timeline, sabe? A ponto deles depois não soltarem um segundo jogo, ter sucesso internacional. Então é muito bom acompanhar esse processo. E o que você falou do trabalho do business, para empresas, as empresas elas precisam olhar essa viabilidade, sabe? Por exemplo, eu tô desenvolvendo agora um jogo aqui da história da cidade. São outras formas da gente contar a história. Você não precisa fazer, às vezes, um filme, um livro. Você pode fazer um jogo. E o jogo, às vezes, tem uma repercussão maior num público mais jovem. Você colocar os jogos, por exemplo, nas escolas. A gente teve agora a aprovação do Marco Legal dos Games, que prevê isso do ponto de vista jurídico. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar com atenção, né? A gente que produz conteúdo, né? Total. E uma coisa também que eu trago no curso, né, é a análise de dados, entender quem é o gamer brasileiro. A gente, dentro de desenvolvimento de indie até mesmo, tá? Mas a gente tem uma preferência muito doida para PC, consoles, né? O PlayStation, o Xbox, o Switch. E, na real, a grande parada aonde que tá o público brasileiro? Eles estão aqui, ó. Eles estão no celular, entendeu? Tipo, e a gente não... Eu sinto que muitas vezes a galera não olha tanto para isso. Então, isso que você falou é muito interessante, porque grande parte dessas empresas, elas vão querer trabalhar com qualquer tipo de aplicativo, de game, etc., com mobile first, ou seja,
a experiência privilegiada, pensada em primeiro lugar, vai ser o de celular, o para mobile, né? Então, é muito bom a gente também pensar nesses aspectos que quem é hardcore, quem é dev, etc., pode às vezes deixar de lado, né? Porque a gente tem as nossas preferências, a gente se fecha nas nossas bolhas e a gente acha que aquela é a grande verdade. E não é. É. Ela, na verdade, tem que ver. Tem que, às vezes, se você tá com dúvida, perguntar, às vezes, pro público, né? O que vocês andam jogando? O que vocês estão acompanhando? Dá uma olhada, assim, em tendências, né? Total. Quando a gente fala sobre redes sociais, a gente vê muitas vezes quais conteúdos sendo super destaque, né? Conteúdos que eles têm uma pitada UGC. O que é o UGC tão falado, né? User Generated Content. É o conteúdo que é gerado pelo usuário também, pela galera, né? Pelo público. Então, quando a gente fala assim, e aí, qual que você gosta mais? Vota aqui. Poxa, o que você gostaria de ver que a gente falasse aqui no Meteoro? Diz aí nos comentários. Isso também é uma maneira de Inclusive, tá adicionar. valendo, tá, gente? Digam aí nos comentários o que vocês querem que a gente fale. Diz aí. Tudo isso ele tem uma pitada muito grande de UGC, né? E acaba aproximando o público do criador de conteúdo e da marca também. Então, isso é essencial, assim, usar as ferramentas do Instagram, né? Daquelas de engajamento, ou então em outras plataformas, né? Cada uma tem o seu jeitinho ali de gerar essa interação e essa conexão para você produzir um conteúdo que agrade a galera. Então, isso o dev ele também precisa pensar nessa questão, né? A gente fala tanto sobre UX, a experiência do usuário dentro do jogo, mas como que é também a UX fora, né, do ambiente digital do jogo? A pessoa também precisa saber o que ela vai esperar daquele game. Ela também precisa ter a vontade de ir atrás, de comprar, de colocar no wishlist, etc. Porque por mais que por mais que games indies sejam sim obras, né, de arte, mas a gente ainda está falando sobre um mercado, sobre pessoas que estão trabalhando, né, sobre nosso tempo despendido ali no desenvolvimento de um jogo, no trabalho da confecção de uma régua de comunicação, enfim. Então, o que eu quero é que os devs eles ganhem bastante dinheiro, entendeu? A real é essa. Só que para isso eles precisam aprender a como lidar com a comunicação, como lidar com o marketing, sabe? Então, eu achei muito legal, dando um wrap-up, né, do que a gente está falando, a oportunidade que o pessoal do Cult SP Pro e do EDG me deram de dar esse curso e de oferecer para as pessoas também, né? Então foi muito único e é interessante que o meu curso não foi o único, tá? Legal. Eles também tiveram a aula de produção de conteúdo audiovisual focado para esportes, que o Chuck deu. O Chuck é um super de um videomaker. Desculpa, Saúde? tô um Imagina. pouco gripada. Ele é videomaker, ele trabalha com direção, etc. Hoje em dia ele trabalha para a Loud, que é uma das maiores equipes de esportes eletrônicos aqui do Brasil, justamente nesse ramo, né, de audiovisual. E ele deu também um curso, 2 cursos, igual ao meu, foi igualzinho ao meu e o dele. A gente teve muitas inscrições, aí fizemos 2 cursos, o primeiro na FAP, depois outro lá no Oswald, lá no Bom Retiro. E terão muitos outros cursos também. Então, no Cult SP Pro tem desde coisas mais relacionadas a games, né? Então, os nossos cursos que eu acabei de citar e outros também diferenciados ali. Se eu não me engano, tem parte de programação, muita coisa bacana. E dança. Marcenaria, juro. Às vezes eu tava dando aula, tava um cheirão assim de lá embaixo, assim de. Eu não sei se é thinner ou se é um negócio de você Tava passar. forte, então. Enfim, não, embaixo lá onde eles estavam fazendo, eles estavam com proteção e tudo mais, né? Então, eu acho muito bacana, assim, essa oportunidade para o público e ainda 0800, totalmente de graça, sabe? Um super de um espaço legal. Então, foi muito bacana para mim e legal que a gente tem cada vez mais
iniciativas relacionadas ao mercado de games e esportes, sabe? Aqui no Brasilzão. Então, muito contente com isso. Você tá mutado pra mim. Tô mutado, né? Que tava indo barulho na rua, eu me mutei. Eu acho mágico mesmo, e é aquela questão de encaixar, sabe? É um produto cultural como qualquer outro. Você falou, tava tendo cursos sobre outras coisas lá, e tava tudo rolando, e de uma maneira bacana. Bah, agora eu queria te perguntar sobre uma coisa. Saindo só um pouquinho dos games, mas se você quiser correlacionar os assuntos, acho que vai ser interessantíssimo. Aham. Você postou no dia 21 de maio um Reels contando sobre uma viagem para Bali para reencontrar a sua namorada, acho que é o correto Sim. falando agora, a Sim, Ana. sim. E você falou um pouco dessa experiência de produzir conteúdo internacional. E aí eu queria que você explicasse um pouco como é que foi essa coisa de você fazer um conteúdo baseado um pouco mais na vida pessoal, em questão de qualidade de vida, e como é que foi conhecer Bali. Tô imensamente curioso para saber como é que foi essa experiência. Ai, Bali é simplesmente maravilhoso, assim. Eu fiquei muito feliz de conhecer pela primeira vez, né, um país asiático. Foi, assim, Uhum. incrível. E eu, na verdade, fui pra lá pra reencontrar A minha gente tava falando namorada. sobre isso, lembra quando a gente foi pro Acre? Eu falei, pô, eu fui pra China, voltei meio com... Deve ter sido um Deslumbrado. negócio maluco pra você também, né? Nossa, lá é incrível, cara. É muito diferente daqui, mas ao mesmo tempo o povo de lá, eles são muito fofos. Uhum. Então, é legal, não tem aquele grande choque cultural de quando a gente vai, sei lá, pra Europa, por exemplo, que o pessoal é um pouco mais distante, sabe? Uhum. Os indonésios são uns queridíssimos. O lugar também é maravilhoso. Só tem, assim, Bali é de outro mundo, assim. É uma ilha fora do normal, porque tudo lá é incrível, tudo lá é bonito, as Uhum. paisagens são, assim, embasbacantes. A gente tem um país muito bonito também, ainda bem, né? Porque, olha, o Brasil é para poucos, assim. Uhum. Mas, nossa, foi. Eu sou suspeita porque eu tava lá junto com a Ana, né? Que é minha namorada. Então, Uhum. eu vou pra lá de novo, inclusive, agora em outubro. Vai por É, conta ou rolou as marcas ajudarem? não, eu vou por conta. Ah, pô, Seria marcas, lindo, né, se as marcas é pudessem. o seguinte, ninguém combinou nada, eu vou fazer o comercial. Pô, marcas, Meteoro Brasil, alcance grande, patrocinem, pelo menos passagem aérea é uma boa. Patrocínio é um amor aí. Eu. Eu tô muito feliz, eu vou ficar, inclusive, lá um tempinho, assim, vamos ver. Novidades em breve. Eu não tinha Ó. falado isso ainda pra ninguém, mas eu tô bem animada. E. Ai, gente, visitem. Eu ainda preciso visitar vários lugares de Bali, porque Uhum. templos, enfim, ainda preciso conhecer muita coisa lá. É, mas vale a pena porque, nossa, é um lugar assim, sem querer fazer o meme, mas já fazendo energia indescritível, meu. Negócio meio gratiluz, mas é isso, né? É sobre isso É, é, também. mas é meio gratiluz e, assim, às vezes eu acho engraçado que tem muito turista lá, então você vai ver muita gente da Europa, muita gente dos Estados Unidos, por exemplo, mas vale a pena. Então, se você puder, eu indico, assim, só tome cuidado na época de chuvas, raining season, fujam desses momentos, porque aí meio que um pouco igual aqui em São Paulo, sabe? Uhum. Acaba enchendo. Então, todo Sim. país, né, tropical, ele tá, enfim, acaba sofrendo com esse tipo Uhum. de questão, assim, nas raining seasons. Uhum. Foi bacana, do ponto de vista você fazer esse conteúdo mais pessoal. Eu te pergunto isso porque, por exemplo, é uma coisa. Eu, por exemplo, estou preferindo ser mais low profile nas redes sociais. Mas foi bacana a recepção quando você gravou os vídeos, as fotos, como é que foi isso? E aí, do ponto de vista também, muito bom você poder falar que você é bissexual, que você é LGBTQIAPN+, e no meio que não é fácil, né, Bah?
o machismo dos games é dose, né, cara? Pois é, então, foi engraçado porque eu fiz e eu pensei que eu ia perder um monte de seguidor, porque Uhum. normalmente isso acontece, né? Então, assim, historicamente, saibam, quem não sabe vai saber agora do absurdo que é. Quando criadoras de conteúdo anunciam nas redes sociais que estão namorando, normalmente elas perdem seguidores. E Né, quando as machinhos? Enfim, né? Que merda, né? E normalmente quando as pessoas, né, falam que são LGBTQIAPN+, também elas acabam perdendo seguidores, então sofrendo hate, etc. E, gente, olha, muito orgulho do meu público, porque eu não tive pessoas que deixaram de me seguir, não tive hate, nada, 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 nada. Foi assim, uau, isso foi muito legal, sabe? Uhum. E é doido porque a gente se acostuma. É doido, a gente não deveria, mas a gente acostuma, sabe? É fogo. A naturalizar certos comentários, certas ações. E no Uhum. final das contas foi super tranquilo. Então eu tive muito orgulho da galera que me acompanha nesse momento, da comunidade que eu consegui criar ao longo de tantos anos, sabe? Foi muito especial para mim. Uhum. Sobre a questão de falar sobre conteúdos pessoais. Eu tô testando isso aos poucos, sabe? Porque a real é o conteúdo lifestyle, ele tende a. Falando Uhum. 100% sobre negócios agora, né? Ele Aham. tende a diminuir de interesse. Por quê? Porque hoje em dia, com as inteligências artificiais e esses influenciadores e influenciadoras de IA, eles já têm uma cara perfeita, um rosto perfeito, e eles podem criar a vida perfeita que eles quiserem, porque é inteligência artificial, né? Uhum. Então, quando a gente vê uma pessoa que quer acompanhar o luxo, que quer acompanhar o inalcançável, elas podem muito bem acompanhar essa galera, né? E quando a gente fala sobre lifestyle, normalmente a gente fala sobre esse lifestyle de luxo, né? É claro que existem exceções, que tem o lifestyle das pessoas que mostram dia a dia E que é e um que é o que eu mais desafio, né? gosto. Aham, eu adoro, por exemplo, a Lu Myers, né? Ela é um grande exemplo disso e que ela entendeu que o público dela, ela não pode mudar, porque senão ela perde a base dela, né? Igual aconteceu já com alguns outros influenciadores e tudo mais. Mas falando sobre lifestyle, é um nicho que tende a não crescer tanto quanto os últimos anos apontavam, sabe? Uhum. E então, para mim, eu postar sobre um conteúdo mais pessoal, ele não é estratégia, ele é só eu vou postar o que eu quero, porque é o que os O Gen que não Z deixa de fazem. ser uma estratégia de uma certa forma, né? Um pouquinho. Também, É o também. respiro, né? Para aquelas coisas que você tá seguindo sabe, a marca, o job e tal, mas você também você quer, às vezes eu às vezes quero postar coisas porque eu quero postar. Porque a gente o grande erro que eu cometi como millennial foi que Uhum. eu Não cometa não esse erro, tenho crianças. eu não tenho um Instagram pessoal e um profissional. Uhum. Eu fiz uma coisa só, né? Então, às vezes eu penso, poxa, gostaria de postar tal coisa. E aí hoje eu tô assim, sabe? Do tipo, quer saber? É isso. Eu não. A minha renda principal não é mais a criação de conteúdo. Eu não vou ficar mais refém desse formato. Eu não vou ficar mais refém dessa estratégia, sabe? Então. Uhum. E aí eu deixei me levar igual os Gen Z, né? Fazem. Os Gen Z Uhum. postam, não importa o que, que é, eles postam um dump com fotos borradas sabe, um Reels que não tem nada a ver, um outfit check de 3 segundos, e é isso, e eu acho isso maravilhoso, eu acho que os Gen Z têm muito a oferecer, a adicionar, eu amo, adoro. Acompanho bastante pelo TikTok, justamente para me manter fresca nas tendências. Uhum. E realmente libertador, sabe? Você pensar que você não tem que ficar matutando em qual vai ser o seu próximo passo, sabe? Em qual vai ser seu próximo Reels, em qual vai ser seu próximo roteiro. Ai, qual que é a foto que eu vou colocar no Instagram? Ai, gente. é, Então, assim, eu entendo também os meus privilégios, né? Novamente, ressalto aqui.
produzir conteúdo, estar à frente disso, me possibilitou muitas coisas. Me deu coisas, assim, muito únicas na minha vida que eu não sei se provavelmente conseguiria tão rápido sem a criação de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, tem esse lado, né, de que você transforma a sua vida num grande canal de TV. Então, você precisa dosar isso muito bem. Como que você vai lidar com isso ou não? Se você não tiver estratégia, você se perde no personagem. E o meu problema foi que eu não fiz personagem. E aí, por isso eu não tenho essa divisão, sabe? Então, dos dois lados, né? Você precisa tomar muito tempo, muito tato, ter muito tato para saber equilibrar, assim. Mas às vezes eu fico um pouco dividido, Bah. Eu entendo, assim, eu defendo super, assim, que você tem a sua persona online e você tem a sua vida íntima e ninguém tem nada a ver com a sua vida íntima, sabe? Você pode ser livre aí pra fazer as coisas. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, essa coisa do... É mais por conta do meu jeito de repórter, assim, porque eu gosto de estar conversando com uma pessoa real, não gosto de estar conversando só com o personagem, só com a persona, né? É legal quando a pessoa conta um pouco da sua vida pessoal. Tanto que eu te fiz essa pergunta antes. A gente vai falar desse negócio de Bali ou se você achar melhor não, fica tranquila, entendeu? Mas é isso. Eu acho que também precisa saber diferenciar, até pela questão, né? Você falou pelos comentários, saúde mental, né, cara? Porque o povo da internet às vezes é sem limites, né? Total, eu acho que, na verdade, né, saber dosar o nível de vulnerabilidade que você mostra para o público também é uma estratégia, né? E deve ser utilizado como estratégia. Porque, assim como você gosta, né, de conversar com pessoas reais, né? Então, ter essa troca, esse papo, o público também gosta de sentir isso quando a gente assiste algo, vê um vídeo, vê um Reels, etc. Então, esse nível, né, de mostrar até o tanto o quão humano você é, ele é muito importante também na produção, na conexão com um público. Mas precisa ter um limite, né? Até mesmo como você falou, para nossa cabeça, porque senão a gente não aguenta. E outra coisa também, quanto mais você se mostra 100% humano, quanto mais você fala sobre as coisas sem papas na língua, mais algumas marcas vão se distanciar de você. Então você precisa escolher suas batalhas, sabe? O que você quer. Porque tem gente, por exemplo, minha mãe, ela gosta muito de uma influenciadora chamada Paola Star. E a Paola Star, ela faz uma sucessão no TikTok. E aí eu fui ver, né, os conteúdos da Paola Star e tal, e, pô, ela tem números, assim, enormes. E aí eu falei assim, nossa, né, ela tem números grandes, né, mãe? A minha mãe, só que ela demorou pra fechar negócio, porque ela fala as coisas que vem na cabeça dela. E é engraçado, né, que as marcas só começaram a ir atrás dela porque realmente não dava mais para ignorar o número de pessoas que estavam acompanhando ela, porque, na verdade, o que grande parte das marcas gostaria de fazer era manter essa distância porque ela é doidona, fala, etc. Então, é muito delicado, né, esse aspecto do falo ou não falo, crio essa pessoa, não crio essa persona. Olhando para trás, eu até gostaria de ter criado uma persona. Mas, honestamente, eu não conseguiria manter ela também, porque eu não teria saco para manter essa, sabe? Essa Dá máscara. trabalho, né? Nossa, muito. Então, assim, é claro que, poxa, em um momento de alta interação social, em que tem evento, aí é das 8 da manhã até às 10 da noite, né? Isso é uma coisa que a gente falou bem por cima, mas todos os principais eventos de games e entretenimento, Bárbara Gutierrez está no palco, a gente, né, amigos. Ela está presente. E faz muito bem esse trabalho. Poxa, obrigada. Imagina. Depois te mando o Pix de R$50 por falar Não. É de graça. Isso cansa, né? Cansa, tem um esgotamento social, mas aí nesse caso é muito mais a nossa energia social, então muito menos uma questão performática que quem cria essa persona tem que lidar, né? Então eu não teria saco
Mas admiro muito as pessoas que fazem isso porque você tem um distanciamento maior de sofrer em relação a, sei lá, a pessoa não entendeu X coisa que você falou, sabe? A pessoa foi atrás de distorcer todo o seu Reels, ou então, enfim, né? Todas essas polêmicas que a gente tem dentro do mercado de influência, assim, que o público acaba, às vezes, aumentando o que o influenciador faz e muitas vezes ignorando que um outro influenciador X faz absurdos e o público dele passa pano horrores. Então, a gente tem bolhas e bolhas, né? Mas eu não conseguiria segurar essa persona, por assim dizer. Então, é claro que na hora de trabalhar você não importa, né? Você tá bem, tá mal, tá. Enfim, você. Vamos lá, porque agora é ao vivo e liga a câmera e bom dia, gente! Como vocês estão? Hoje tá. Sabe? Mas é diferente. Exatamente. Bah, era essa conversa que eu queria ter contigo. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Algum trabalho próximo? Falou tudo. Não, novidades em breve, digo isso assim para vocês. Para quem quiser me seguir nas redes sociais é @bagutierrez, é BAHGUTIERREZ. Então, me sigam aí para mais novidades em breve e para apoiar, né, a indústria de jogos brasileiros. Joguinhos BR, bom demais. Joguinhos BR, bom demais. Joguinho indie é o futuro de tudo. Bah, beijo, querida. Se cuida. Bom trabalho, bom descanso, bom final de semana. E desculpa te fazer acordar cedo hoje. Imagina, vamos que vamos. Um beijo para todos. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço para a galera do Meteoro também. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. É isso, gente. Meteoro Repórter aqui com vocês. Vamos para os créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.